Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para mais este encontro de pessoas interessadas no espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 62º encontro e vamos começar a ler e a estudar a admoestação de número 6, que tem como título da imitação do Senhor. Depois de exortar seus irmãos para que tomem consciência e façam jus de sua grandeza, glória e excelência, nesta admoestação, Francisco passa a exortá-los acerca do caminho que devem seguir para concretizar tão precioso dom que é a imitação do Senhor. Ou seja, Francisco agora vai responder à pergunta: onde está a grandeza, a excelência do ser do homem? E responde: o homem, no rigor de sua identidade, grandeza e excelência, é aquele que imita Jesus Cristo. Vejamos então, primeiramente, o texto. Diz Francisco: atendamos, irmãos, o bom pastor, que, para salvar suas ovelhas, suportou a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação e em tudo mais. E disso receberam do Senhor a vida sempiterna. Por isso, é grande vergonha para nós, servo de Deus, que os santos tenham feito obras e nós queiramos receber glória e honra apenas por citá-los. Essas são as palavras de São Francisco. Vamos dividir esta nossa reflexão em duas partes. Primeiramente, vamos refletir o título e a exortação propriamente dita. E na segunda parte, no próximo encontro, veremos as considerações que o próprio Francisco faz, então. Imitar o bom pastor. Num primeiro momento, o título, ou mais precisamente a palavra imitação ou o verbo imitar, nos deixa um tanto surpresos. Isso porque, para nós modernos, imitar soa como fazer cópia, repetir o que outros fizeram, ser conformado, ou pior ainda, ser conformista. Enfim, imitação indicaria um modo de ser resignado, sumisso, passivista, acomodado, enfim, sem iniciativa, sem responsabilidade. E se isso acontece na arte ou na literatura, por exemplo, fala-se então em plágio, falsificação. Na formação ou educação, fala-se então de despersonalização, adestramento, fazendo surgir pessoas robotizadas, semelhantes a robôs. Por isso, essa maneira de formular o sentido da vida humana, cristã e religiosa, hoje, em vez de atrair ou encantar, desencadeia certa aversão e uma porção de sentimentos recheados de rejeição, quando não
de certo desprezo. Quer dizer, não se gosta de falar na formação em imitar, imitação. De fato, tudo o que é original, ou melhor, tudo o que não é original, perde seu valor. Assim, por exemplo, quando se descobre que um quadro atribuído a Portinari é de outro ou de um pseudo-pintor, disse que é falso, sem originalidade, e que, por conseguinte, perde todo o valor que a ele se atribuía. A razão é muito simples, é que a cópia sempre é vazia, oca. Nela não existe o vigor, a força, o espírito que brota do confronto, da busca, da luta, do empenho para elaborar e concretizar numa obra o encanto, a riqueza, o fulgor, a excelência, a paixão da graça do encontro com a inspiração. De fato, quando a palavra imitação se refere a esse modo de ser, não serve para indicar a essência da vida humana cristã e muito menos da vida religiosa ou franciscana. Mas o termo imitação conhece também e principalmente um sentido muito positivo e rico. Assim, para os medievais, como São Francisco, significa o empenho ou processo de um profundo encontro pessoal, ou melhor, confronto pessoal, com a inspiração originária, pulsante, num mestre ou numa obra. Dentro dessa compreensão maior, mais rica e profunda, a imitação passa a indicar o trabalho de tornar-se não igual, mas semelhante ao mestre no empenho de busca e de perseguição do mesmo toque, do mesmo entusiasmo criador que levou o mestre ao auge de sua conquista. Nessa aprendizagem, entendida como imitação, a essência está em fazer realmente, até mesmo nos mínimos detalhes, com rigor e precisão, o que o mestre faz ou fez. Isso porque ele sabe que esses detalhes vêm prenhes de inspiração, da inspiração originária. Nós vamos ilustrar essa questão com o exemplo de Frei João, chamado o Simples. Esse frade prometera a si mesmo, quando entrou na ordem, imitar São Francisco em tudo, até mesmo nos mínimos detalhes. Assim, se São Francisco elevava os braços ou os olhos, ele fazia o mesmo. Se o mestre suspirava ou chorava, ele também suspirava e chorava. O santo, percebendo o comportamento do irmão, perguntou-lhe por que fazia isso. E ele respondeu que prometi fazer tudo o que fazes. Para mim é perigoso deixar escapar alguma coisa. Vendo aquilo, Francisco alegrou-se muito com a simplicidade daquele frade, mas proibiu-lhe de continuar com essa imitação. Todavia, vejamos bem, Francisco proibiu não a conformidade, isto é, o empenho e o fervor pela imitação, mas sim o conformismo. Na Idade Média, para concretizar esse modo todo próprio de aprender
a seguir o Senhor, o Mestre, começou-se a falar em imitação de Cristo. Esse é o tema, portanto, da nossa admoestação, melhor, da admoestação de número 6 de São Francisco. Mas o que é, então, imitação? Quem definiu com magistral precisão e bem resumidamente esse modo de ser foi o próprio Senhor, quando diz a cada um dos seus discípulos: vem e segue-me. Desde então, a palavra seguimento passou a significar a essência do caminho e da vida de um cristão. Sair, abandonar tudo, tanto a si mesmo como seus bens, seus familiares, tão somente para ir atrás do Senhor, para procurá-lo, para estar com Ele, ser como Ele, amando-o sobre todas as coisas e pessoas. A esse percurso ou aprendizado, o medieval chamava então de imitação. Assim, para o medieval, seguir é imitar, e imitar é seguir. A pessoa a ser imitada, no caso, Francisco chama de Senhor, que não é outra senão o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Seguir, portanto, ao homem de todos os homens. Senhor é bem diferente de chefe, de patrão, de superior, líder, etc. Senhor aqui está na dinâmica da vida religiosa ou do amor, do enamoramento, e não na dinâmica do social ou da política. Enquanto nessas o significado de Senhor está sempre relacionado a uma dependência, a uma superioridade, na Sagrada Escritura, como no amor, está referida à graça do encontro. Senhor é a palavra que mais aparece na Bíblia. É palavra que brota da experiência de ser visto, visitado, escolhido e amado. Nesse caso, o outro será sempre um Senhor, meu Senhor, e eu, servo, seu servo. Foi assim com Abraão, com Nossa Senhora, com São Francisco e com todos os demais servos de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Assim, no caso de Francisco, Jesus Cristo crucificado, que o visitou na Porciúncula, passa a ser o seu Senhor, a essência, a causa, a origem do seu novo humano, da sua nova vida que, posteriormente e até hoje, costumou se chamar de vida franciscana ou franciscanismo. Nesse sentido, não é Francisco quem cria o ser franciscano, o franciscanismo. Antes desse, há uma existência, um modo de ser, isto é, um espírito, uma vida franciscano, espírito franciscano, que não é outro senão o espírito, a existência, o modo de ser de Jesus Cristo crucificado. Então, franciscano, para nós franciscanos, não é propriamente São Francisco, mas Jesus Cristo crucificado. Esse é quem cria Francisco, quem o educa, quem o transforma, quem possibilita a ele, Francisco, ser o novo convertido Francisco, filho do Pai do céu e não mais filho do Pedro Bernardone. Nesse sentido, Francisco é apenas
o primeiro franciscano, mas não a causa, a origem. Assim, se perguntássemos a São Francisco o que é ser franciscano ou franciscanismo, responderia que ele só sabe e conhece Jesus Cristo e este crucificado. Por isso, Francisco nunca se considerou fundador da ordem ou pai dos frades, mas apenas servo e irmão. Assim, uma das características básicas do seguimento, da imitação, é que o Senhor, a inspiração, será sempre maior e melhor que o discípulo, o servo. Do contrário, não seria seu mestre e senhor. E quanto maior ou mais elevado for o mestre e sua inspiração, sua existência, maior será a exigência que lhe é imposta para engajar-se a partir de si mesmo e assim transcender-se livremente para além de suas possibilidades. Por isso, Francisco inicia essa sua administração novamente com um atendamos. É como a conclamação do sacerdote aos fiéis no início da prece eucarística, sursum corda, isto é, corações ao alto. Ou seja, para seguir Jesus Cristo, precisamos olhar para cima, para além do humano da nossa subjetividade. Só assim vislumbraremos nosso verdadeiro humano que floresceu no humano de Cristo crucificado, aqui chamado por Francisco de bom pastor. Jesus mesmo é quem se intitula de bom pastor. Pastor significa cuidador, protetor, condutor. O texto grego diz literalmente o pastor, o belo. Para a língua grega, belo é tanto bom quanto belo. O belo é aqui o esplendor, o brilho da automanifestação da verdade do ser. Jesus Cristo, então, é o belo pastor, pois nele brilha o esplendor da verdade, da essência do ser pastor. Bom é aquilo que é segundo o todo. Jesus, portanto, é o bom pastor, porque é segundo o todo, segundo aquele bom originário, isto é, aquele que, em sua benignidade difusiva, comunica todo o bem a todos os seres. Deus Pai, proclamado por São Francisco como todo bem, o sumo bem, o bem inteiro, o único bom, ou simplesmente meu Deus e tudo. Segundo a parábola do Evangelho, o belo pastor, põe sua alma por suas ovelhas, isto é, ele se expõe à morte em favor delas, ou seja, por serem elas o sentido, o amor, o tesouro, o bem-querer de sua vida, ele se despoja de si mesmo, de sua vida. Por isso, amá-las, cuidar delas, até a morte e morte de cruz, é sua honra, sua glória, grandeza, dignidade, alegria e felicidade. Enfim, o pastor se torna cordeiro imolado, alimento, comida e bebida para a vida de suas ovelhas, as criaturas todas. Entretanto, nota Santo Agostinho,
Se Jesus podia fazer de sua vida um sacrifício sem precisar de nós não podemos fazê-lo sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Sem a caridade, o amor, a gratuidade que vem de Cristo, ou que é Cristo, todo sacrifício de si é vão. Todo martírio é falso testemunho. Agora fica claro que, segundo Francisco, a compreensão de imitação aqui, longe de levar-nos ao comodismo indolente, exige, ao contrário, o máximo de engajamento, comprometimento e trabalho livres na dinâmica da aprendizagem discipular, aprendizagem de discípulo e não de aluno, sempre atentos aos mínimos gestos e inesperados movimentos do Mestre, dos mestres, do Senhor dos senhores. É o que nos ensina a parábola das virgens prudentes, sempre prontas para ouvir o inesperado aviso da chegada do noivo. Mas o que significa imitar, seguir corpo a corpo, full contact, quando se trata de Deus e suas coisas espirituais? Que se possa entrar em contato real, corpo a corpo, com o irmão, a irmã que vive ao meu lado, compreende-se com muita facilidade. Mas como será com Jesus Cristo, com o Deus de Jesus Cristo, cuja presença não é física nem factual? O próprio Francisco já respondeu essa questão na primeira admoestação, mas vai retomá-la no seguimento dessa admoestação, mas que nós vamos tratá-la no próximo encontro. Vamos agora olhar um pouquinho, então, a imitação de Cristo, o bom pastor, hoje. Segundo o Papa Francisco, Jesus, ao usar a figura do pastor para designar sua vocação-missão, nos exorta a sair de nossa zona de conforto, de nossa própria comodidade, e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho, de ser evangelizadores que contraem o cheiro de suas ovelhas, pois só assim essas escutarão sua voz. Foi a partir desse princípio evangélico que o mesmo Papa, em 19 de setembro de 2013, falando a um grupo de bispos, ousava chamar-lhe a atenção para que evitassem o escândalo de serem bispos de aeroporto, isto é, amando mais as viagens, as reuniões, do que a presença cuidadora e cuidadosa e compassiva no meio de suas ovelhas. Dizia ele: sejam antes pastores, acolhedores em caminho com o vosso povo, com afeto, com misericórdia, com doçura e firmeza paterna, com humildade e discrição, capazes de olhar também para seus limites e de ter uma dose de bom humor. Precisamos recordar ainda que todo homem foi criado para ser pastor, isto é, cuidador de si e de toda a criação. Essa foi a primeira vocação-missão recebida já no paraíso através de Adão. Enchei a terra e cuidai dela. Nunca, talvez, como hoje, se faz tão necessária a recordação dessa vocação, pois
o ambiente natural e social está cheio de chagas, diz o nosso Papa, causadas pelo nosso comportamento irresponsável. Cada criatura é uma ovelha pela qual seu Senhor, o bom pastor, nos exorta a que, com ele e como ele, dispensemos nossos cuidados e, a seu exemplo, demos nossa vida para que ela, nossa vida, tenha vida e a tenha sempre mais em abundância. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Até a próximo fim de semana, quando retomaremos essa administração com o título Como imitar o Senhor. Paz e bem.